Espero que você tenha a sua Bíblia à mão. Espero que você tenha lido Atos 25, para nosso tempo aqui ser mais precioso ainda, para que você não fique ouvindo alguma coisa que você nem tem ideia do que é, não é? É como pegar um capítulo de uma novela que você não está acompanhando. Você não sabe quem é o personagem, de onde vem. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida dos que já estão aqui conosco. Você que já pegou sua Bíblia, você que leu. Eu oro a Deus para que seja um tempo precioso. E podemos começar. Nós estamos ao vivo. Ainda que pareça que é gravado, estamos ao vivo. Tá bom? Capítulo 25. Capítulo 25, ele obrigatoriamente é a sequência do 24. Não são temas isolados, textos isolados. No 24, a gente terminou ontem falando sobre Félix. Félix foi um governante corrupto. Ele reteve Paulo por 2 anos, pelo menos, com ele, lá em Cesareia, e ele sempre mandava chamar Paulo para vir à presença dele, para ver se podia tirar dinheiro de Paulo, se Paulo comprava algum favor, mas Paulo não fez isso. E chega a hora do Félix sair, chega Festo para substituí-lo, um outro governante, e era completamente diferente. É disso que estamos falando. Capítulo 25 começa dizendo assim: 3 dias depois. Eu espero que você tenha caneta e um marcador aí, porque você vai ter algumas expressões que eu te aconselho a registrar. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Olha, o pessoal ainda estava com essa ideia fixa de matar a Paulo. Há mais de 2 anos atrás, eles tentaram matar Paulo lá em Jerusalém, e o que fez Paulo? Descobrindo a conspiração através de seu sobrinho, Paulo mandou informar o comandante reuniu uma tropa de lanceiros, de cavalaria, e eles levaram Paulo para Cesareia à noite para protegê-lo, porque 40 homens haviam jurado que não comeriam nem beberiam nada até que eles matassem Paulo. Então, as coisas não mudaram, o tempo passou e esses homens continuaram guardando ódio no coração contra a vida de Paulo. A gente olha assim e diz: mas que homens maus, são homens como nós. Quanto tempo você agasalha no coração o mal que você quer revidar a uma pessoa que te magoou, que te prejudicou? Esses homens, depois de que saiu, já havia saído o governante, agora já não é mais Félix. Eles tentaram convencer a Félix, eles não tiveram argumento. Félix tentou várias vezes chamar Paulo à presença dele para ver se Paulo soltava algum dinheiro para facilitar. Paulo não fez. E o que ele fez? Ele fica por 2 anos e mantém Paulo preso, isso só para agradar, né, para manter a simpatia com os judeus, até que ele sai, que Félix sai, e aí entra Festo. E é outra pessoa, outro tipo de comportamento. Diz o texto que Festo, 3 dias depois de chegar à província, subiu de Cesareia para Jerusalém. O homem tinha acabado de assumir. 3 dias depois, ele sobe para Jerusalém. E lá, subiu de Cesareia para Jerusalém, e lá ele teve um encontro. Ele falou: quero resolver esse caso. Tem um preso aí, vamos resolver isso. Festo passou o caso para ele, Félix passou o caso para Festo, e ele falou: vamos resolver. E ele vai a Jerusalém. Os judeus vêm e contam uma história e tal, e diz: traz ele para cá, para a gente conversar e julgar ele aqui e tal. Mas isso não tinha aprovação de Paulo. E Festo volta para Cesareia, diz o texto: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Versículo 4, Festo está respondendo aos judeus que ele vai a Cesareia, onde Paulo está preso, e ele mesmo vai resolver do assunto. Essa expressão, se você pode sublinhar aí, eu mesmo vou para lá em breve, ela vai se
se anexar a outras expressões que saíram da boca de Festo, mostrando a condição desse homem, mostrando o caráter desse homem. Ele, desde que chega, ele desce a Jerusalém, ele ouve aqueles homens lá, ele mesmo diz, Paulo está em Cesareia, eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns de seus líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Ele quer resolver, ele não tomou partido de ninguém. E o versículo 6 diz, tendo passado com eles, com os judeus, 8 a 10 dias, lá em Jerusalém, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, convocou o tribunal, olha, no dia seguinte. Esse era um homem que não adiava decisões. 3 dias que ele tinha assumido, ele vai para Jerusalém, fica lá por 8 dias, conversa com os judeus, levanta as acusações, diz, eu mesmo vou. E ele disse, vocês levantem o seu grupo aí, vão comigo para Cesareia. E diz, tendo passado com eles 8 dias, no dia seguinte, desceu para Cesareia e no dia seguinte, não tirou um tempo para descansar nem nada, no dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram. Aglomeraram é uma palavra que a gente tem ouvido bastante, né? Evite aglomeração. Mas eles se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, Paulo fez sua defesa. E ele começa dizendo, nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Ele fala dos três alvos contra os quais ele não pecou. Ele diz, eu não fiz nada contra a lei, que aqueles homens religiosos defendiam, contra o templo, que era a coisa mais sagrada para eles, ou contra César, que era o imperador. Então ele começa se desculpando a respeito disso, se defendendo. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Ele não estava dizendo, eu vou te mandar para Jerusalém para ver o que os judeus decidem lá. Ele falou, você quer ir comigo para Jerusalém para ver o que esses judeus resolvem? Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César. Em outras palavras, você representa o imperador. Eu estou diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabe, se de fato sou culpado de ter feito algo que eu mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles, eu apelo para César. E essa expressão é muito forte. Quando um cidadão romano, sendo julgado ou sendo acusado, apelava para César, ele tinha o direito de ser enviado para lá, desde que houvesse uma justificativa. E aí, há uma outra expressão que eu quero que você anote aí, no versículo 17. E no 4, né, tem no verso 8, quando ele diz, no verso 6, quando ele diz, no dia seguinte, ele se decidiu aí, agora no verso 17, vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. A quem Festo está falando isso? Ao rei Agripa, Herodes Agripa, que chegou com Berenice na cidade, passou para ver Festo, e o que diz? Por ele estar por ali, Festo fala para ele que tem um homem preso, causando muita polêmica e tal, e o Herodes Agripa, ele falou, quero conhecer esse homem, porque já ouviu tanta coisa a respeito da ressurreição, e se Paulo defendia a ressurreição, ele quis ouvir. Mas essa expressão, vindo eles comigo para cá, ele está contando para Agripa que ele trouxe os judeus com ele, eu não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. E o restante do texto é Paulo sendo trazido à presença de Agripa, Paulo também se defende, e o texto termina falando disso, da defesa de Paulo diante de Agripa, e no capítulo 26 há um desfecho interessante, logo aí nós vamos para o final do texto. O que eu quero me apegar nesse capítulo é a prontidão de Festo, um homem que ninguém põe o nome dele nos filhos. Festo não era um judeu, não era um discípulo do Senhor, Festo era um governante. Mas a prontidão dele de resolver as coisas é um exemplo para nós. Coisas importantes deixam de ser realizadas por 3 razões, pelo menos. Anote isso no seu caderno aí. Primeira razão, porque coisas importantes não são realizadas. Por incompetência, incapacidade. Você pede alguém para fazer algo, você pede uma pessoa na sua firma,
por exemplo, um subalterno, você pede para que ele faça algo, mas ele é incapaz de fazer porque não há condições, ele não tem competência para aquilo. Se alguém me pedir para tocar uma sinfonia no teclado, eu vou dizer, eu não tenho condições de fazer isso. Eu posso tocar alguma coisinha no violão ali, um chá com pão, umas 3 notinhas, mas eu tenho que entender minha capacidade. Então, algo importante pode deixar de ser realizado por incapacidade, por incompetência, que é não ter a competência para realizar, não ter o poder para realizar. Essa é a primeira razão porque as coisas importantes não acontecem. A segunda é por lerdeza, é por indolência, seria a palavra melhor. Você tem a capacidade de fazer, mas você é lerdo para fazer. Deixa para amanhã. Amanhã eu vejo isso. Então você é lerdo para fazer. E quando você sabe fazer algo, tem a capacidade, tem a aptidão, tem competência, e você não faz, é porque você está sendo lerdo, você está sendo indolente. É a capacidade de não dar a importância devida a alguma coisa. A última razão porque uma coisa importante não é realizada é por discordância. Não é que a pessoa a quem se deu a ordem é incapaz, nem por ser lerda. É porque ela discorda da ordem. Ela discorda daquilo, então ela não quer fazer. E aí ela se nega a realizar o que ela sabe fazer, o que ela pode fazer. O Festo, ele, na condição dele de governante, quando ele soube que havia uma questão pendente há 2 anos, falou, vou resolver isso de uma vez. E que fica essa lição para nós, nesses minutos de meditação nossa, nessa noite. Vamos buscar o exemplo de Festo. Se tem algo para realizar, realize. Você assumiu uma tarefa, assumiu um cargo, assumiu uma posição e alguém deixou algo pendente há anos. Chega. Não faça como esses políticos maquiavélicos que entram e se o governante da gestão anterior começou algo, mas não terminou, ele não vai concluir para não dar o mérito para aquele sujeito que não é ele, porque não é o governo dele. Não. Você assumiu algo, você entrou no lugar, você alugou uma casa, você pegou uma situação que não está terminada, concluída, conclua. O Festo diz, fiz com presteza. No dia seguinte, fui lá e realizei. Chamei o homem, eu mesmo fui. Isso é gente que realiza, gente que não quer deixar para amanhã. Gente que tem a capacidade e faz, e se não é capaz, se capacita. Que essa palavra seja exemplo para mim e para você. Temos tarefas a realizar? Eu estou na greve, eu estou na crise, eu estou na pandemia. Isso não te incapacita. Há coisas que você pode realizar, realize agora. Às vezes você tem uma pintura da casa para fazer e você diz assim, mas eu não sou capaz de fazer. Ou antes se dizia, eu não tenho tempo. Agora você tem tempo. Eu estava conversando com o pastor Érico, ele está fazendo uma obra na casa dele. Eu falei, não sabia que você trabalhava. Eu falei, não trabalhava, estou fazendo por internet. Aprendo no YouTube a fazer a obra com o celular na mão e a colher de pedreiro na outra. E eu vi e falei, caramba, não parece que foi um amador. Capacidade, disposição para fazer e não ser contrário ao que se pede ou ao que se precisa ser feito. Guarde isso no seu coração. Amanhã nós temos um novo capítulo, amanhã é sábado, nós temos a maratona de oração de 7 a 19, domingo temos 2 cultos, dia especial das mães às 10h30 às 18h, e segunda a gente está de volta com mais um capítulo e vai ser a última semana de Atos. Queremos sugestões de que livro novo a gente começa a estudar a partir da semana que vem, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma linda noite e um belo fim de semana.